Agora eu vou te explicar as regras do volume máximo por equipe. Essa regra é muito importante porque é uma regra que vai embasar todo o plano de remuneração da empresa, inclusive para o plano de carreira e para a premiação. Então existem dois tipos de VME, abreviação de volume máximo por equipe dentro da Boulevard, que é o volume máximo por equipe do plano de carreira e o volume máximo de equipe nas premiações. Eu vou explicar as duas para você. O volume máximo no plano de carreira é que para você atingir esses níveis você precisa ter pelo menos 60% de volume máximo. Significa que o máximo que você conta pela sua equipe é 60%, neste caso do Elite, que vai dar aqui R$ 1.200. A regra de 60% ele vai até o nível de Rubi, depois passa 50% o nível de Esmeralda e Diamante. Então, por exemplo, para você bater Diamante, você tem que ter duas equipes que fazem 25 mil pontos. Isso aqui é sempre em cima da meta de você atingir o nível. E vai até 50% no Blue Diamond. Depois passa a ser 40% para você bater os níveis. Resumindo essa história toda, você precisa ter 3 grupos fortes para atingir o nível máximo dentro da Boulevard. Então, explicando aqui o volume máximo por equipe, o cálculo do volume, ele é sempre de acordo com a meta a ser atingida. Então, se você tem sua meta de bater no nível de diamante, por exemplo, você vai colocar 50 mil pontos e aí você vai contar o VME de 25 mil pontos, que é exatamente 50% dessa meta. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar bem fácil para você. Você está no nível de Elite, são 2.000 pontos. O volume máximo por equipe é 1.200. Então, se você tem um consultor aqui que fez 1.800, só vai contar 1.200 para o teu cálculo. Então, você pega aqui todos os seus consultores, você faz um volume total aqui de 3.000 pontos, né, de volume de qualificação, legal, você bateu Elite, ok? Exemplo do Safira, você está no nível de Safira, são 5.000 pontos, a meta do Safira são 3.000 pontos, ok? Porque 60% é o máximo que você pode ter na tua equipe. Então essa pessoa aqui fez 2.800, beleza, entra o volume todo. Por quê? Porque a meta máxima é 3.000 pontos. Então se essa pessoa fez 4.000, só vai contar 3.000, aqui é o limite 3.000, ok? Aí você faz lá os seus 7.300 pontos, acima de 5.000 você bate o teu Safira. Então o volume total ele é somatório e o volume de qualificação é o volume que realmente vai contar, tirando o VME, que é o volume máximo por equipe. Exemplo do Rubi, você fez 15.000 pontos. Então nós temos aqui 15.000 pontos, a meta para Rubi, a meta do volume máximo de equipe é 60%. Então o máximo que vai contar por equipe para você é 9.000 pontos. Então você tem aqui, esse Safira fez 11.000 pontos, não vai contar os 11.000 pontos para o teu volume de qualificação, só vai contar 9.000, porque é o volume máximo que você pode ter por equipe, ok? Então aí você tem aqui, fez o somatório, bateu 20.000 pontos, para ser Rubi você precisa pelo menos 15.000, você bateu o nível de Rubi, ok? Nível de Esmeralda, você tem um cara que é Rubi aqui que fez 25.000 pontos, vai contar 18 no teu somatório, por quê? Porque 60% de 30.000, que é a meta do Esmeralda, é 18.000 pontos. Então, sempre o VQ, que é o volume de qualificação, ele vai ser exatamente a regra do volume máximo por equipe aplicado, dentro da sua rede. O Diamante, a meta do Diamante é 50.000 pontos, então o VME é R$25.000. Então, por exemplo, se você tem um Esmeralda aqui, você é Diamante, você tem um Esmeralda fazendo 40.000 pontos, esses 40.000 pontos não vão contar para o teu volume de qualificação, vai contar somente 25. Neste exemplo aqui eu tenho duas redes, dois exemplos aqui de Esmeralda, eu só vou contar 25.000 pontos para cada perna e equipe dessa daqui. Então isso força você sempre fazer o quê? Você fazer sempre um trabalho de qualificação de novas pessoas para você atingir o seu nível de diamante. Então por isso que o volume total ele vai ser maior do que o volume de qualificação. O volume de qualificação é o que realmente vai te levar ao nível de crescimento dentro do negócio. O segundo tipo de volume máximo por equipe é o VME de premiação. Então existe o VME de plano de carreira e o VME de premiação. O VME de premiação é 35% que você pode aproveitar de cada equipe do desenvolvimento do seu trabalho. Então, para você ganhar os seus prêmios, seja o cruzeiro, seja o automóvel, seja o imóvel,
Não importa, você precisa ter pelo menos aí uns 3 grupos fortes para você ganhar todas as premiações. Então, o volume de pontos para a premiação, ele é chamado de VPP. Então, você vai entrar na sua área administrativa, você vai ver lá que tem um VPP, que ele é o volume da premiação. Ou seja, vai acumulando todas as pontuações de todos os meses, vão se acumulando nessa sigla, nessa nomenclatura chamada VPP, que é o volume de pontos por premiação. Então, por exemplo, para você atingir aqui o nível de cruzeiro, ok? Você precisa fazer 50 mil pontos. Se o VME é 35%, significa que o máximo que você vai aproveitar naquela tua equipe é 17.500 pontos. Então você tem aqui, ó, vamos supor que você tem uma equipe que fez 98 mil, eu bem exagerei aqui nesse exemplo para você. Essa equipe fez 98 mil pontos, você só vai aproveitar 17.500 pontos para a regra de qualificação. Essa aqui tem 20 mil pontos, você aproveita 17.500. Essa aqui tem 15 mil, você aproveita todo o volume. Por quê? Porque o máximo é 17.500. Então, o volume máximo por equipe é de 35%. Você bateu os 50 mil pontos, você fez até um volume maior, um volume aí de 133 mil de volume, mas para a premiação conta 50 mil. Tá? É sempre importante. Para que serve isso? Serve exatamente para a empresa qualificar as pessoas corretas, aquelas pessoas que estão realmente sendo produtivas para o desenvolvimento do trabalho. Para ganhar a viagem na América Latina, que é a premiação de 150 mil pontos, aplicando essa regra também, aí o limite vai para 52 mil pontos. Então você só vai aproveitar 52 mil pontos por cada grupo, por cada equipe. Então aqui segue o mesmo exemplo. Se você tem uma equipe com 140 mil pontos aqui, você só vai contar 52.500 pontos. Da mesma maneira nessa equipe, e essa daqui, 48 mil pontos, você faz o somatório, não chega no limite da meta, então você aproveita a pontuação toda, deu 153 mil pontos, pronto, você ganha a viagem internacional. A mesma regra se aplica ao carro. Para você ganhar, por exemplo, o HB20 quitado, você tem que ter 1 milhão de pontos e respeitar esse volume máximo por equipe de 35%. Que vai dar 350 mil pontos. Então, você só vai poder aproveitar por perna 350 mil pontos. Então, se você tiver uma perna com 450 mil, você só aproveita 350. Aqui também é o mesmo exemplo. E você tem uma limitação. Aqui tem 300 mil, você aproveita essa perna inteira. Ok? Esse grupo inteiro. A regra por que será? São 3 milhões de pontos, que vai dar aqui o máximo de volume por equipe de 1 milhão e 50 pontos. Então, você tem que ter aqui, você vai aproveitar por equipe 1 milhão e 50 mil pontos. A regra para o Porsche Cayenne, que são 10 milhões de pontos, então você só vai aproveitar 3,5 milhões de pontos para cada equipe dessa. Okay? Então não importa ela faz 100 milhões, não, você vai contar aqui sempre 3,5 milhões que você vai contar para cada perna dessa. Então para ganhar um imóvel, você faz 40 milhões de pontos, isso pode demorar 5 anos, 10 anos, não importa. Você vai acumulando aquele ponto e aí você vai aplicar essa regra de 35%. Então você tem aqui, ó, essa tua equipe aqui fez 18 milhões de pontos acumulados, você aproveita 14 milhões. Essa aqui você aproveita 14 milhões e essa aqui o somatório dela 12 milhões que você aproveita também. E aí você já ganha o teu imóvel quitado no valor de 1 milhão de reais, ok? E o mesmo raciocínio também para o helicóptero. Então você vai aproveitar o máximo de 35 milhões de pontos por perna. Resumindo, para você ganhar a premiação, você precisa ter 3 grupos que sejam fortes e equilibrados dentro do desenvolvimento do trabalho, já é suficiente para você receber toda a premiação.